com o Senhor. Tudo estava na mão de Deus e no controle dele. Se você veio aqui hoje, porque foi Deus que trouxe você aqui. Ele tem uma bênção especial para cada um de vocês. E é proibido sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? Eu tenho certeza que eu já recebi a minha vitória. Eu também acredito, eu tenho fé que você já tomou posse da tua também. Porque não é impossível, aleluia, sair daqui do jeito que você entrou com essa glória que está descendo aqui. Quem já está sentindo que o poder de Deus está agindo na tua vida? Aleluia, creia tão somente. Eu não sei qual é o milagre, qual é a bênção que você veio buscar, mas ela já está carimbada pelo Senhor e você já está recebendo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Igreja, abre a sua Bíblia para a gente já adiantar no livro de Atos, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Atos, capítulo 3. Glória a Deus. Atos, capítulo 3, versículo 1. A cura do coxo, discurso de Pedro no templo. Atos capítulo 3, versículo 1. Quem está escutando a minha voz aí atrás? Tá bom o som? Vocês acham que está baixo? Eu falo baixo. O pastor Alexandre ele fala alto, eu já falo baixo. Estão escutando quem está aí atrás? Irmão que está aí atrás, estão escutando? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos ler. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias põe à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu-o andar e a louvar a Deus. Aleluia. Conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta da Formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Só até aqui. Amém? Irmão, senta um minutinho, glorifica o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Amém? Meus irmãos, eu queria pedir, por favor, por gentileza, que ninguém converse na hora da mensagem. A hora da mensagem, para mim, é a melhor parte do culto. Não é a revelação. Revelação é a confirmação daquilo que você já tomou posse. As pessoas não entendem os mistérios de Deus e confundem. Revelação é somente a confirmação daquilo que você recebeu. Então, se você não cultuar a Deus durante o culto, você não recebe. Na hora da revelação, só vai confirmar aquele que já estava ali sentindo. Aí você vai entregar a revelação para a pessoa que Deus está mostrando para confirmar que ela já recebeu a vitória. Isso não quer dizer que as outras que não foram reveladas também não receberam. Mas é a hora que Deus está falando na terra com os moradores que você precisa estar com seus ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito Santo vai falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Isso se chama reverência ao culto. Amém? Vamos ao cinema, a gente reverencia, não é? Vamos ao estádio. Vamos não. Quem vai ao estádio de futebol reverencia os ídolos deles. Mas
mas nós também precisamos aprender a reverenciar quando Deus está falando também. Louvado seja o nome do Senhor. Isso também configura algo bom para nós, não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo que eram duas pessoas. Pedro e João subiram juntos ao templo para orar. Irmãos, você prestou atenção que essa palavra está falando muito sobre a questão da oração. Quem é que você escolhe para andar com você? Se você escolher pessoas que não gostam de orar para andar com você, daqui a um dia você vai ficar igual a esta pessoa. Vai virar uma pessoa fria. Não vai querer mais se dedicar ao Senhor. Esta pessoa fria que tem que olhar para você e se espelhar em você. Irmãos, nós não podemos nos deixar nos corromper pela frieza espiritual que nesses últimos dias está batendo no coração da igreja. Deus trouxe você aqui nessa tarde para te despertar, porque precisamos, meus irmãos, dobrar, triplicar, quadruplicar. Quanto mais oração, melhor para você. A Bíblia está dizendo que Pedro e João, eles subiram juntos e foram orar. Isso quer dizer que quando a gente ora, a gente está subindo no nível espiritual. Se você deixar de orar, a tendência é você esfriar. Hoje eu não vou orar hoje não, hoje estou cansado. Eu tenho essa experiência. Hoje eu limpei muita casa, eu peguei a experiência de mim, dona de casa, mas eu sei que tem pessoas que têm os seus trabalhos e chegam em casa e ainda trabalham. Aí, meu Deus, aí que o negócio pega. Você chega em casa e você fala, eu estou cansado, hoje não vai dar para me orar não. Amanhã também, eu estou tão cansada, nossa, eu estou mais cansada hoje do que ontem. Não vou orar hoje não, vou orar amanhã. Quando assim, antes de eu sair do meu trabalho, eu vou pegar aqueles 5 minutos e de repente você esquece os 5 minutos e vai deixando um dia, vai deixando 2 dias, daqui a pouco 3, 4, 5, uma semana, 15 dias, e você começa a acostumar. Você começa a se acomodar a não orar e daqui a pouco você sabe o que está acontecendo contigo, você está, em vez de você subir, você está descendo espiritualmente. Irmão, quem quer ir morar no céu, você precisa, como diz, você precisa adaptar a tua vida a uma vida de oração sem cessar, como diz a palavra de Deus. Para que o fogo do Espírito Santo não se apague na tua vida. Para que o diabo também ele não te vença. Porque o inimigo ele gosta de pessoas que não gostam de orar. Ai, mãe, não é que eu não gosto de orar, eu não consigo. Meus irmãos, busca força em Deus. Deixa esse negócio de preguiça de oração de lado. Você precisa buscar em oração, porque nós estamos vendo o desenrolar das profecias do Senhor se cumprindo. Estão dizendo que uma próxima pandemia está às portas. E se isso acontecer, quantas pessoas que não gostam de orar vão correr para os joelhos? Será que é desta maneira que Deus nos quer? Só quando a diversidade bate na nossa porta e nós vamos correr para os pés de Cristo. Eu sempre falo, meus irmãos, nós temos que viver uma vida dedicada em oração. Não é só quando a diversidade está dentro da nossa casa. Não é só quando a doença, quando o desemprego, quando as coisas estão indo de mal a pior. Mas temos que estar também em constante comunhão com Deus quando está tudo bem, quando está todo mundo com saúde, quando a minha dispensa está cheia, quando eu também estou cheia de Deus, tem que estar andando comungando os 2 momentos da minha vida. Mas a Deus já entendeu, Deus já sabe que os moradores da terra só andam, buscam a presença de Deus quando tudo está dando contra. E às vezes Deus permite a adversidade entrar dentro da nossa casa para nos fazer o quê? Prostrar diante do Senhor. A Bíblia está dizendo que lá, naquele lugar onde Pedro e João estavam indo, tinha um homem que ele ficava lá, na porta daquela, vamos dizer assim, vamos trazer para os dias atuais, estava sentado lá na porta da igrejinha. Só que todo mundo que passava, que entrava para dentro da
pedir a esmola. Está muito comum hoje em dia, né? Se você sair 10 vezes no dia da tua casa, 10 vezes vai ter alguém te pedindo dinheiro. É uma coisa incrível. Eles acham que a gente é o baú da felicidade, que anda com sacos de dinheiro para cima e para baixo. Está muito comum isso. Mas o que o Espírito Santo está dizendo para nós? Vamos parar de mendigar a oração do nosso irmão. Irmão, você já colocou na tua cabeça que você é fraco? Você não é fraco, você que colocou na sua cabeça que você não aguenta. Deus está dizendo nesta tarde, eu te dou força. Dobra o joelho e me pede a força. Para de mendigar a oração dos teus irmãos. Às vezes as pessoas não entendem. Que isso, irmão? Você só fica falando isso não, meus irmãos. Nós temos que entender que nós temos acesso direto ao trono. Tá certo que há momentos, porque uma vez, eu me senti muito tão abalada quando a adversidade veio com toda a violência dentro da minha casa. Veio doença, desemprego, veio tudo de uma vez. Então você tem momento na tua vida realmente que você se sente muito fragilizado e você parece que você sente uma carência tão grande da oração do próximo que te cega espiritualmente, que você não vê que você pode dobrar o joelho naquele momento de desespero. É o momento que mais o céu vai se abrir, porque o teu coração está embaixo, o teu coração está sedento do poder de Deus e você não vê isso, você não enxerga. Mas você olha só para a árvore que está bonita e você não olha para você. Irmão, aleluia. Eu sei que você pode estar numa prova terrível, que você, talvez quando você pode ter alguém que nessa tarde, que você pode estar falando, irmã, eu estou numa prova tão grande que quando eu dobro o joelho, eu oro 5 minutos, eu não consigo mais falar, porque a angústia é tão grande que me foge até as palavras para me pedir. Irmão, se você está já numa situação como essa, você não tem nem mais o que falar na oração, não precisa nem falar, só adore. Só adore. É na hora da oração que Deus vai te visitar também. É no clamor que Deus vai visitar a tua casa, vai colocar tudo em ordem, essa angústia que está no teu coração, essa depressão que está te tomando, Deus vai visitar você. Aí, irmão, já orei, já fiz campanha, já fiz tudo e nada está mudando, nada está acontecendo. Se você não tem mais o que pedir para Deus, então só glorifica. Entra na presença dele só adorando e glorificando. Mas não deixa de orar. Infelizmente, meus irmãos, eu estou falando com uma autoridade no assunto que eu quero dizer para você, que eu tenho visto as pessoas, né? Talvez até o pastor Alexandre já percebeu isso, que as pessoas, elas ficam, aleluia, botando expectativa no vaso fulano, cicrano. Não, meus irmãos, você tem acesso para pedir, você é filho do rei. Se você abrir a boca, dobrar o joelho, Deus me derrama dos dons do Espírito Santo, ele vai te dar também. Deus me dá força para mim fazer este propósito, ele vai te dar. Deus me dá força para mim fazer um propósito, para mim ser curada. Meu irmão, não precisa ninguém ainda botar a mão na tua cabeça, porque você é filho do rei. Só que infelizmente você se diminui. Eu não consigo, nunca vou conseguir ser igual àquela pessoa. Claro que você nunca vai conseguir ser igual, cada um é único. Você nunca vai conseguir ser igual a irmã Maria, né, irmão João. Mas isso não significa que você não vai ser cheio do poder de Deus e vai ser mais usado quanto a irmã Maria e vai ser mais usado quanto o irmão João. O que depende é de você tomar uma atitude, botar o joelho no chão, a boca não pode se humilhar, ler a palavra, buscar, obedecer, santificar a tua vida, entregar os teus caminhos ao Senhor e orar sem cessar, orar sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, e qual todos
podemos ficar pendurados em vaso, porque no dia que aquele vaso causar um escândalo no meio do poder no meio do povo de Deus, você vai desviar, você vai ficar desiludido. Por isso que se apegue em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Quando aqueles homens estavam entrando, Pedro e João estavam entrando na igrejinha, a linguagem para vocês entenderem. Aquele homem estava lá na porta. E ele fitou, ele olhou para aqueles homens que estavam entrando, e aqueles homens disse assim: olha para nós. E ele na porta olhou para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. E não tem nada para dar para você não. Pastor Alexandre, os obreiros daqui, todos são cheios do Espírito Santo, mas eles não têm nada para dar para você. O que os membros, você que é membro também, que está cheio do Espírito Santo, você não tem nada para dar para quem está vazio. Sabe por quê? Porque cada um é único. Se você dobrar o teu joelho lá na tua casa na madrugada, orar 2 horas, quem vai ser cheio vai ser você que está orando 2 horas na madrugada. Quem não está buscando, não tem como tocar nas vestes de alguém que está cheio do Espírito Santo e fazer transferência. Não existe isso. Cada um tem que buscar por si. A Bíblia está dizendo que esses homens, eles não tinham poder, mas o que estava dentro de Pedro e João, que tinham o poder, que era o Espírito Santo. E eles olharam e aqueles 2 homens falaram assim: ei, olha pra gente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele tinha o Espírito Santo. Quem sabe você tem olhado para muitas pessoas e você admira. Olha que esse irmão cheio do Espírito Santo. Eu tenho uma admiração por esse irmão, como ele é usado na revelação da palavra. Irmão, Deus não quer que você somente fique sendo admirador. Vai buscar na fonte também. Deus quer derramar poder sobre a tua vida, quer te encher do Espírito Santo. Jesus é a fonte, ele tem tudo para te dar nessa tarde. Ele também quer fazer você um vaso valoroso na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Tem muita gente que, muita da gente, por falta de conhecimento ou ignorância, vamos dizer assim, ignorância espiritual, eles acham que por ficar fazendo voto e talvez contribuir com um valor muito alto, isso vai garantir dons. E ele acha que isso já é o suficiente. Não, nós não compramos dom, nós não compramos a presença de Deus com voto e nem campanhas. Quando nós escrevemos o nome de alguém, o nosso nome botando na salva, não, meus irmãos. Nós compramos, aleluia, de uma forma diferente na busca. É uma entrega. Quando você entrega a tua alma, a tua vida, numa vida de consagração e oração, é aí que o Espírito Santo, ele começa a olhar para você. Ele começa a ter um olhar mais fixo em você. Olha, lá naquela cidade de Itaguaí, tem uma mulher que eu estou observando que ela está diferente. Ela está buscando todo dia. Ela começou com 5 minutos, agora ela está com 10, já aumentou para 15, agora já tem 30, já está virando para 1 hora e meia. Está diferente. Eu estou sendo atraído por aquela mulher. Eu estou sendo atraído por aquele homem, meus irmãos. Eis a diferença. Isso que Deus quer ver em você. Não é por você vir à igreja todo dia que você vai ser cheio de Deus. Porque tem muita gente dentro da igreja que quando a trombeta tocar, ele não vai nem escutar a trombeta tocar. Por isso que nós temos que entender a diferença de nós estarmos aleluia, dentro de uma igreja e nós estarmos em comunhão com Cristo. Há uma diferença muito grande. Deus não vai vir buscar praga. Você acha que só porque você é membro da igreja, Deus é amor? Você acha que você vai ser arrebatado? Se você não vive uma vida de comunhão, oração e santidade, você está perdendo tempo, meus irmãos. Porque Deus não se preocupa
Você pode ser cheio e transbordante do azeite do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E tomando, e disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tem muitas pessoas que estão prostradas. A Bíblia fala que esse homem era coxo. Há uma diferença de coxo e paralítico. O paralítico é aquele que realmente não se mexe, não senta, para ali na cadeira, não anda. Mas o coxo, ele anda bem mancando. Ele vai para um lado, vai para o outro, vai fazendo aquele movimento. Meu filho, ele é bem coxo. Vocês já perceberam, né? Depois que ele fez a cirurgia na perna, ele anda bem assim, balançando. Mas é por causa do parafuso que tem na perna dele. Ele vai fazer um movimento, ele não anda direito, ele anda imperfeito. O Senhor não quer mais que você ande capengando na fé. O Senhor quer que você viva plenamente a intimidade com Ele. Igreja, Jesus está voltando. É desejo de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. É desejo de Deus que você tenha algo diferente. É desejo de Deus que você viva plenamente, aleluia, todas as promessas que o Espírito Santo preparou para você. Quem sabe você está perdendo alguma promessa de Deus porque você está parado, está estacionado, está olhando o tempo passar. Quanto tempo você está perdendo? É hora de despertar do sono, é hora de buscar, é hora de se levantar porque você está prostrado. O Espírito Santo está dizendo: levanta e anda, saia do lugar do comodismo nessa tarde, levanta e anda, vai olhar, vai buscar a minha presença, porque eu tenho coisa grande para entregar na tua mão. Alabaçura e planta na manhã. Deus está dizendo nessa tarde para você marchar porque Ele quer te usar nessa terra, Ele quer usar os teus lábios, Ele quer te dar visões profundas do Espírito Santo, Ele quer te usar na revelação, mas desta maneira é impossível. É vazio, não tem como, meus irmãos. Como vazio de Deus, você vai ser um instrumento na mão do Senhor. Mas quem sabe você está aqui nessa tarde e você fica pensando assim. Eu acho que você pode ter pensado assim, porque eu escutei isso, uma pessoa falando um dia, eu fiquei assim, eu não acredito que eu estou escutando isso de uma pessoa membro da igreja. Ah, irmã, eu acho tão bonito as pessoas sendo usadas, mas isso não é para mim, não. Já tem muito vaso aí na igreja sendo usado pela revelação. Tem muito vaso aí sendo usado nas visões. Eu não vou me envolver com isso, não, porque vai ter retaliação do diabo sobre a minha vida e eu não estou aguentando nem com a minha luta. Meus irmãos, enquanto você estiver pensando nesse pensamento de você só ficar no raso, só capengando, buscando a migalha, a tua vida espiritual sempre vai estar estagnada. Eu olhei para essa pessoa e disse: não, Deus está uma obra na tua vida. Algo que tem na tua vida não é igual a minha, é diferente, mas você tem que dar lugar. Aquilo que Deus quer te usar, Ele não vai usar porque Ele quer tomar você. É diferente. A minha pessoa não, já tem uma fulana que prega, já tem uma ciclana que prega, mas Deus quer usar você. Ele não quer te usar, Ele quer usar você. Aleluia. Você, muitas das vezes, Deus permite você passar numa prova, permite você passar num vento. Por quê? Porque muitas das vezes está preparando você para essa grande obra. Você não está entendendo. Você está fugindo do teu chamado. Até quando você vai fugir do teu chamado? Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço pessoas que são moídas assim, moído. Às vezes eu falo: irmã, eu não sei o que é isso na minha vida. Que prova é uma prova, que é uma prova, porque Deus chama a grande obra. É o grande chamado que tem para você passar as experiências, para que lá na frente Deus venha te tomar nos mistérios, te usar para aquelas almas. Cada um Deus levanta, cada um Deus usa como Ele quiser, da forma que Ele quiser. E você também é escolhido para o Senhor usar, e você não está entendendo. Irmão, quantas pessoas Deus tem dado o dom de visão e fica retraindo os dons de Deus? Quantas pessoas pediu o dom? Tem pessoas que pediu o dom de Deus, quando Deus deu, ele retraiu, ficou com vergonha. Ah, eu não vou usar não, porque aquele irmãozinho, mas aqui ele vai ficar olhando para mim e vai me julgar. Ah, eu estou com medo da opinião das pessoas. Bota tanta coisa sem sentido na mente, o inimigo solta a seta na sua mente para que você venha, aleluia, ficar com vergonha de ser um vaso usado na mão do Senhor.
depende disso da tua vida, você não orou, você não pagou o preço, você não buscou, Deus pode te cobrar. Quem sabe a prova que tu está enfrentando porque tu está retendo os dons de Deus. Deus está dando revelação profunda e você não vai lá falar, você não vai lá levar. Eu me lembro uma vez, eu nem era desse ministério, irmão, não sabia nem que existia dom de revelação e de visão. Mas assim, às vezes eu ia numa consagração numa igreja assembleia que tinha lá no bairro da minha casa lá, mas eu ainda não conhecia dos mistérios de Deus. E um dia eu tive um sonho com uma pessoa, um sonho tão profundo que eu vi aquela mulher fazendo obra de macumbaria. E ela estava com a roupa toda de macumbeira, ela fazendo aquela obra de macumbaria, ela levava para um lado, levava para o outro, fazia aquele despacho. E essa mulher era uma líder das irmãs de uma igreja. E o Senhor me mostrava ela fazendo aquela obra de macumbaria. E eu não entendia, eu falava, Senhor, e eu acordei passando mal, com falta de ar, com dor no peito, dor de cabeça, e aquele sonho ficou uma semana na minha cabeça. Eu deitava na cama, aquela visão todinha vinha na minha mente daquela mulher, do ciclo de oração daquela igreja, fazendo obra de macumbaria. Eu falei, toda de branco, aquele negócio na cabeça. Eu falei, Senhor, o que é isso? Até que um dia eu falei assim para minha mãe, eu não entendo direito, mas é um sonho, quem sabe Deus está querendo falar alguma coisa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que tem algo oculto na vida daquela mulher, mas eu não sei o que é. Falei, Senhor, eu não sei o que é, mas eu vou entregar. Eu sei. E fui. Eu era bem jovem, era solteira ainda, nem era casada. E eu fui na casa dela. Cheguei lá, eu fiquei tão nervosa que eu não sabia nem como é que ia começar a falar, porque imagina, era no ciclo de oração. Eu falava que a mulher estava fazendo macumba, ela ia querer ter me agredir. Mas eu fui, né? Falei, não criar coragem, fui. Cheguei lá, ela recebeu eu e minha mãe, como a gente já era conhecida há muitos anos, com todo carinho, né, e tal. Eu falei, olha, eu vim aqui na sua casa porque eu tive um sonho, esse sonho está me perturbando, já tem uma semana que eu não consigo dormir, e toda vez que eu deito na minha cama eu fico lembrando disso. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu vou te contar o sonho. Não acusei nem nada, falei, olha, que não sei que Deus está te repreendendo, não, eu só botei um sonho para ela. Quando eu acabei de contar o sonho, ela começou a chorar, eu não entendi nada. E ela chorando, eu falei, eu estou passando uma prova tão grande dentro da minha casa com meu esposo, e tal. Aí passou, eu não entendi nada, ela também não quis falar muito, só falou que ela estava passando uma prova muito grande dentro de casa com o marido, e fui embora para casa e ficou naquilo. Os dias passou, daqui mais ou menos uns 2 meses, talvez, acho que quebrando no máximo 2 meses. A bomba veio à tona. Ela estava traindo o marido dela com outro homem e ele descobriu, ele estava uma brigada dentro de casa e queria que ela saísse de casa sem direito a nada. Nem uma colher queria que ela levasse. E aquela brigada, detalhe, era um casamento de mais de 25 anos. Então, assim, eu fiquei em choque porque eu não sabia que era tão grave. Para mim, que estava tendo a visão, não fazia sentido nenhum. Mas para ela que estava na prática do pecado, na mesma hora, o Espírito Santo incomodou ela, ela começou a chorar como uma criança na minha frente, eu não entendi nada. E eu fiquei assim, assustada com aquela cena e tal. Mas o tempo passou e se foi desvendado os mistérios. E se eu não fosse lá falar aquilo com ela, Deus ia cobrar de mim. Porque eu, naquele tempo, eu não entendia. Hoje, depois que os anos se passou, que eu comecei a entender um pouquinho dos mistérios de Deus, eu comecei a entender que quando o Senhor me deu aquele sonho, eu era a pessoa mais próxima dela, que teria coragem de ir lá falar, porque era uma amizade de muito tempo da minha família com ela. Mas o que acontece? Deus queria um conserto dela nessa área, porque ela estava enganando o marido dela há muitos anos mesmo, não era de uma noite por dia, era muitos anos ela enganando aquele homem. Acho que ela estava naquela situação uns 10 anos enganando aquele homem. Até o filho dela, ele começou a achar que aquele filho não era o filho dele, aquela confusão, parecia que ia dar até morte. Mas eu fiz a minha parte com Deus, porque Deus amava aquela alma, independente do pecado que ela estava praticando, Deus amava, contanto que ele mostrou algo que ela, na hora, ela entendeu o que estava acontecendo, mas eu não sabia de nada. E é assim que Deus faz na tua vida. E às vezes Deus revela coisas profundas para você, você não entende no momento, mas Deus quer te usar de uma maneira diferente, para que aquela alma, por amor àquela alma, Deus te usa na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo de Deus se encha do poder de Deus, se encha do Espírito Santo. Agora você não é mais
posicione. Deus quer que você se levante. Tem pessoas aqui que não é o diabo que está deixando você derrotado espiritualmente, mas ele quer que você se posicione. Sabe o que ele quer dizer com isso? Depende de você, não depende do diabo, porque Deus, ele é maior que o diabo, meus irmãos. Tem gente que fica exaltando tanto o poder do diabo. Cara, eu não vou fazer isso não, porque o diabo é assim. Porque o diabo é assado, repreende isso na tua mente. Quem te chamou para o Deus Todo-Poderoso? Se ele te chamou para uma grande obra, não importa se o inferno inteiro se levantar contra você. Basta você querer dar lugar, que o resto ele vai fazer. Ele só quer que você se posicione, se levante, saia do comunismo, se põe de pé, se põe de pé. Eu quero te usar nessa terra, eu quero te encher, louvado seja o nome do Senhor. E saltando, pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo. Agora no finalzinho, que depois quando ele recebeu a cura, que ele se ficou de pé, sabe o que ele fez? Ele saiu da porta e entrou para dentro do templo. Quem está na porta, meus irmãos, não recebe nada. Só recebe quem está dentro do templo. Quem está na porta, ele é só um simpatizante. Quem está na porta é só um ouvinte. Mas quem está dentro é filho, está recebendo, está cheio. O fogo de Deus está caindo, é dentro, não é fora. Se você está pensando em dar uma saidinha para o mundo, só um pouquinho, cuidado, porque é dentro que tem a proteção, não é fora. Ai, mas não estou fora não, só estou na porta, eu não estou nem dentro nem fora, eu estou no meio. Então toma cuidado, porque você está cocheando dois pensamentos. Qualquer coisa eu pulo fora se não der certo. Olha, eu tenho para aquela igreja lá, mas qualquer coisa se não der certo, se eu for com a cara daquele povo lá, qualquer coisa eu pulo fora. Mas qualquer coisa se der certo, eu vou com a cara daquele povo, for o jeito que eu quero, eu pulo para dentro. Mas não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Quem te chamou foi Jesus. Fica onde ele te colocou. Não fica pulando para um lado para o outro, não, se não é de Deus, não, meus irmãos. Ainda que isso, Deus estiver nos usando, vai usar onde for lá, onde ele te colocar, porque ele vai te usar, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Aquele homem, quando ele se posicionou, que ele recebeu o milagre, ele entrou para dentro. O que isso está sinalizando? Deus quer ver você mais próximo do altar, é mais próximo do altar, é mais próximo do fogo, é aqui dentro, perto do altar que está descendo a unção, não é lá fora não. Ai, mas eu sou simpatizante do evangelho. Ai, meu irmão, simpatizante não salva ninguém. Sabe aquelas pessoas que ficam 50 anos chegando na igreja? Irmão, eu prego, quantos anos mais ou menos? Deve ter uns 27 por aí, 27 anos pregando nesse ministério. Tem igreja que eu chego, a gente não vai sempre, a gente faz aquele rodízio. Aí eu prego numa igreja e daqui a pouco mais ou menos uns 7 vezes me chamam, ou um ano me chamam naquela igreja e eu vou lá. Aí vamos fazer a conta aí, uns 20 anos fazendo aquele rodízio, eu volto naquela igreja de novo, uns 20 anos. Tem uma igreja aqui em Itaguaí, que já deve ter mais ou menos 20 anos, que de vez em quando eu vou fazendo um rodízio por ali. Aí eu conheço mais a carinha de todo mundo. É conhecido. Exceção os novos convertidos. E os visitantes, que às vezes é um vizinho novo que chega, aí você não conhece. Mas tem aquelas carinhas que são conhecidas. Tem uma pessoa que frequenta uma dessas igrejas, que eu faço esse rodízio de vez em quando por aí, há 20 anos. Você chega na igreja, a pessoa está lá com aquela fé, com aquele voto, e vão fazer a oração da desmanche, e vai com aquela fé, faz o voto, faz isso, faz aquilo. Na hora da oração é a primeira pessoa que entra na fila da oração e aquela coisa tal e tal, tal. Aí você faz o apelo, o pregador chega a suar a roupa de tanta que ele está falando e Deus usando um vaso e a revelação para um lado e para o outro. E a pessoa está assim, amém, amém, amém. Irmão, você quer aceitar Jesus? Não, ainda não. Aí, de vez em quando você dá uma rodada no bairro, aí daqui a pouco você vê aquela mesma pessoa sentada na mesa do bar, bebendo cerveja. Aí quando ela olha para você, já fica com vergonha, vira a cara assim. Irmão, tem muitas pessoas que estão assim. Eles querem o melhor
de Deus. Eles querem o melhor que está aqui dentro, mas eles não querem entrar para dentro. Irmão, se você está aqui nessa tarde, você ainda não tomou um compromisso com Deus, saia desse comodismo. Entrega a sua vida para o Senhor. Visitar a igreja há 20 e 30 anos não salva. E eu, às vezes, eu fico triste com isso, porque a gente não pode só achar que tem que pregar para crente, não. Eu gosto, sim, de chegar numa igreja, todo mundo cristão, sei que vocês vão despertar, vão trazer uma mensagem de força, de fortalecimento para quem já tem o nome escrito no livro da vida. Mas e aí? E você que está aí, que ainda não fez o compromisso? O interesse da igreja é pela tua alma também. Aleluia, ser simpatizante não quer dizer que salva. Esta pessoa é simpatizante, está lá toda sexta-feira na oração da desmanche da macumba, mas não quer compromisso com Deus. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Deus também, você que está aqui nessa tarde, que ainda não fez o compromisso com o Senhor, aleluia, Deus também quer te tomar. Deus também quer fazer você um vencedor. Deus também quer fazer você um cidadão do céu, escrever o teu nome no livro da vida para você ser salvo. Mas você tem que tomar uma decisão. O pastor Alexandre botar a mão na tua cabeça que todo dia de culto não salva. Entregar a revelação para você, todo dia de culto não te salva. Você tem que fazer um compromisso com Deus. E às vezes a luta que você está enfrentando é por causa disso. Você está na porta ainda. E o Espírito Santo está te convidando a entrar para dentro. E não é de hoje. O Espírito Santo tem falado no teu coração, tem te dado sonho, tem te dado despertamento. Quantos livramentos de morte Deus já te deu? Sabe por quê? Porque Ele te ama muito. Ele tem uma obra grandiosa a fazer na tua vida. Mas você ainda está na porta. Você ainda está pensando, será que é a hora? Será que é o momento? Eu não sei qual é a tua idade. Suponha que você tiver uns 40 anos. Você quer aceitar Jesus quando você tiver 100? Que vem um Alzheimer na sua mente, que você não lembra nem mais aonde você mora. Irmão, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venha um mau dia, que você venha dizer, não tenho neles contentamento. Você notou como é que está alastrando essa enfermidade do Alzheimer? No meu tempo, nem mais. Olha, eu tenho 45 anos. Era quase raro você ver, quando eu era criança, essa doença aí. Parece que o negócio que acelerou dos 4, 5 anos para cá. Uma coisa interessante, né? Dos 4, 5 anos para cá está parecendo muito, muito mesmo. Mas isso tudo é cumprimento da palavra. Então, meus irmãos, você que está aqui, fica firme com o Senhor. Busca Ele, nós já vamos encerrar. E o conheciam, pois era aquele que assentava, perdia esmola na porta do templo, ficaram cheios de paz, me assombram pelo que aconteceu. Isto vai acontecer na tua vida. Quando você, aleluia, Deus te transformar e te mudar, Ele não vai só, aleluia, escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai também te dar um banho no sangue dele. Vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai te transformar. Você vai ser uma nova mulher, um novo homem. E Ele vai botar um cântico diferente na tua boca. Aqueles palavrões que você falava agora vai virar em glória, aleluia. Aquelas coisas profundas que você fala vai virar em testemunho para glorificar o nome do Senhor. E as pessoas vão falar, olha, aquele homem está diferente, aquela mulher está diferente. Eu quero também servir a esse Deus que tem poder para transformar. É assim que Deus faz. Sabe, agora você não vê, olha, quando era cachaceiro, beberrão está diferente. Eu quero esse negócio também para mim, eu quero ser diferente. Deus tem poder para fazer obras tremendas. Basta você abrir o coração e dar lugar para Ele. Aleluia, Ele vai transformar a tua vida. E você que está aqui nessa tarde, você que é um vaso, você acha que você não tem capacidade para ser usado pelo Espírito Santo, tira isso da tua mente. Aleluia, Deus te fortalece nessa tarde. Deus te dá força. Que o Espírito Santo desça com força e poder e autoridade sobre a tua vida. E te encha da graça, te encha do conhecimento, fortalece a tua vida, aleluia, para que você permaneça de pé, para que você não caia. Quem está de pé, irmão, fica firme para que você não caia, porque para subir é difícil,
Deus trouxe pessoas, homens e mulheres dispostos a ser cheios do Espírito Santo e pagar o preço. Vamos orar. Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Fique em pé essa pessoa.